nosso programa está de volta. Daqui a pouquinho a gente vê o resultado do visagismo que o Cláudio Germano fez ao vivo aqui no nosso programa. Mas agora a gente vai entender um pouquinho sobre a escola de youtubers. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o diretor e instrutor Rafael Fernandes. Tudo bem, Rafael? Tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado. E eu estou recebendo também aqui no nosso estúdio a Adriana Watanabe, que é mãe da youtuber que está aqui, que é a Duda Watanabe. Sejam bem-vindas, tudo bem? Obrigada. Eu quero começar perguntando para o professor. Eu queria entender como é que surge essa modalidade, estudar, aprender para ser youtuber. O momento pede isso? Conta para nós. Pede, é uma questão... de momento eu tenho um filho de 9 anos que pedia, né, queremos, etc. Isso também surgiu dentro da escola. E você tem toda uma demanda, porque as crianças vivem isso. Elas têm os ídolos de hoje em dia, são ídolos de youtubers. Então elas querem ser também, elas querem compartilhar isso com os amigos, querem mostrar o que elas são capazes de fazer. Então para elas é importante. Eu estava ouvindo uma mãe falar que ela saiu com os filhos e daí de repente tinha um menino passando e o filho dela começou a chorar. Ai meu Deus, é ele. E a mãe nem sabia o que era um ídolo do menino do YouTube. Essa é a realidade que a gente vive hoje, né? Eu queria perguntar para a Adriana primeiro, antes de conversar com a Duda. Adriana, explica para nós, quando a Duda começou a utilizar as redes sociais, você teve preocupações? Tive, mas eu sempre acompanhei, né? Com quantos anos ela começou a mexer já? 5 anos. Uhum. É o tal negócio, né? As crianças já nascem mexendo no tablet, no celular e tem a influência na escola também. E aí começou com um jogo. Na escola era muito comentado e ela também começou a querer saber mais sobre esse jogo. E aí ela mesma foi procurar na internet, mas com a supervisão nossa, né? Então ela ia procurar, ia ver como que jogava, tudo, e começou a jogar também. E foi assim que começou. E aí ela escolheu fazer um canal para explicar como é que passam as fases, Exatamente, é isso? exatamente. Duda, conta pra gente, tem algum youtuber que você gosta mais, que você mais assiste? Quem que tem uma inspiração? Bom, eu assisto todos os youtubers, mais ou menos, mas o que eu mais assisto é o Resident Evil. Tá. E aí eu queria que você explicasse pra nós, se alguns deles que andam assim de repente num shopping, na rua, se você vê, o que você faz? Você vai falar com eles? É? Sim. Você gostaria de conhecer alguns deles? Você conhece alguns? Conta pra mim. Bom, eu tenho um amigo que é youtuber, mas assim, muito famoso. Eu cheguei a ver pessoalmente, só que eu não falei. Não falou, ficou com vergonha na hora. Não, essa aqui não deu mesmo. Ah, não deu, não estava muito perto. Não. Duda, como é que é você fazer o seu canal? Você coloca lá o celular, a câmera, como é que é? Conta pra gente. Eu uso o meu tablet pra gravar e uso um aplicativo chamado Mobzen. Só vou lá, faço minhas intros e tal, começo a ficar falando um montão de coisas. Entendi. Daqui a pouco eu vou pedir pra você fazer como se fosse a abertura de um vídeo, pra eu entender como é que funciona, tá? Daqui a pouco você faz pra gente. Eu queria te perguntar, como instrutor também, qual que é a faixa etária que vocês atendem? A gente atende a partir de 9 anos, mas uma coisa que a gente tem trabalhado, que eu queria compartilhar com você, que é muito bacana, é quando a gente consegue trazer os pais para fazer o curso junto. Porque é algo que é muito rico, é algo... eles têm necessidade, né? E a gente fica sempre muito inseguro enquanto pai do que é ser um youtuber. E quando a gente consegue trazer os pais para fazer junto o curso, é que a gente vê que o resultado é mais bacana e mais consistente com o que eles querem e também com a confiança que os pais adquirem com isso. Porque além de instrutor, você é pai, né? Então Também, você sabe esses medos que os pais têm, né? São muitos. Como é que você se tornou um instrutor? Qual que é a sua formação? Como é que foi estudar isso? Conta pra gente. Eu tenho uma unidade, a unidade que fica lá nos Jardins, e eu sempre mexi com educação. E depois eu vim abrir essa unidade, justamente por ser uma da área de educação, da área de TI, que eu também venho daí. Eu fui executivo de muitos anos dentro de empresas multinacionais, resolvi abrir uma unidade relacionada com isso, porque eu gosto, acredito muito em educação. E surgiu essa oportunidade, achei que era uma coisa bacana para eu aprender também, né? E para poder compartilhar com meu filho, como na primeira turma ia ser meu filho que ia estar lá, também eu falei, bom, agora quero... Vou acompanhar de perto. Exatamente. Eu vou te perguntar já como professor, como instrutor, qual que é a dica que você dá, mas eu quero perguntar agora para a Adriana, como é que você faz para cuidar da segurança dela estando nas redes sociais? A gente sabe, inclusive, que algumas redes sociais pedem para que as pessoas sejam maiores de idade, mas eu vou falar lá da minha época do Orkut,
com certeza, quando começou, não tinha ainda 18 anos, gente. E a gente colocava, às vezes, ali que já tinha. E para ter algumas redes sociais, os pais têm que autorizar os filhos a fazerem isso. E a gente sabe que a questão de segurança é muito importante. A gente sabe que a questão da pedofilia é muito presente na internet. E eu queria começar perguntando para você, como é que como mãe você fez isso? Então, em princípio, eu deixei no modo restrito o YouTube, né, para ela não poder ver qualquer vídeo, só alguns vídeos, né? Tanto que ela até reclamou, mãe, eu não consigo ver esses vídeos, mas não é para ver mesmo, porque se o YouTube não tá deixando é porque não é para ver. E muitas vezes eu supervisiono. Ela tá lá quietinha, quando tá muito silêncio, é porque tem alguma coisa errada. Aí eu vou lá ver e tá tudo bem. Ela tá vendo o YouTube o youtuber que ela gosta, todo tranquilo. Mas assim, o importante é deixar sempre no modo restrito, tá sempre de vez em quando. O rostinho dela aparece ou só o joguinho? Não, ainda não. Ainda é por isso mesmo, eu não deixei. Eu não deixei, em princípio eu não deixei. Eu falei, ela queria, né? Porque nos vídeos dos youtubers, eles aparecem num cantinho da tela, né? Aí ela queria. Eu falei, não, você é muito nova ainda e não pode. Por enquanto é só a voz. Né? E aí ela aceitou numa boa e começou a fazer os vídeos dela, só narrando o jogo que ela joga. Como é que passa de fase, essas coisas que eles se interessam demais, né? A gente às vezes nem entende direito, né? Eu quero perguntar para a professora, eu já volto a falar com você, tá, Duda? Professor, como é que é essa expectativa dos jovens versus a expectativa dos pais com o medo e com a segurança que eles querem? Legal. Olha, é uma coisa muito diferente. Os jovens, eles vêm muito ansiosos. Hoje em dia, eles se entediam por qualquer coisa, né? Então, eles vêm muito, quero fazer. Os pais vêm muito preocupados com essa questão de expor os filhos. E é um trabalho que a gente tem que ser feito a três mãos. É a escola, as crianças, os pais, para que isso, de fato, encaixe. E a gente sempre recomenda aos pais para fazer o que ela está fazendo, de estar por perto, né? E é uma missão difícil, porque cada vez mais os filhos são mais independentes. Você vê que em 9 anos a gente tem uma criança aqui fazendo o seu próprio canal, mas a gente consegue, a gente trabalha em cima disso e a gente tem bons resultados em cima do que as crianças querem fazer. Acordos devem ser muito importantes, Exato, né? exatamente. Os filhos têm que... Os pais, eu acho que os pais têm que ceder em algumas coisas, como, tá bom, deixa ele ter o canal do YouTube, mas também, filho, isso não vai acontecer ainda, por exemplo, não é momento de você aparecer e tudo mais, né? Exato, esse trabalho tem alguns da cidade que já aparecem, dos que você assiste? Tem. Apesar da gente falar isso para os pais, etc., os pais liberam, porque as crianças vêm muito empolgadas, e eles se colocam nos canais. E a gente sempre recomenda, obviamente, que os pais participem nessa criação, mas eles se coloquem, como você disse, apesar das redes não permitirem, né, que você tenha o seu próprio canal com essa idade, isso é totalmente natural. E são muitos que fazem isso. Duda, como é que é a abertura? Fala rapidinho pra mim, só pra gente ouvir como é que você faz. Só que no começo dos vídeos eu sempre o meu tio coloca uma introdução, tipo 1, 2, 3 e coloca o meu nomezinho. Depois eu falando konnichiwa, que eu sou japonesa. Minha mãe que me deu essa ideia, eu fico falando. A mãe participa mesmo, tá vendo? Daí fica uma característica dela. Exatamente, né? Era essa a intenção. Eu falei, tem que ser uma coisa que é marcante, que só você vai fazer. Né? Então aí veio a ideia do konnichiwa. O que significa? Olá, tudo bem? Konnichiwa. Isso, konnichiwa. Você já começa com konnichiwa. Então faz um konnichiwa pra gente. Como é que você faz no canal? Eu sempre faço konnichiwa. Que linda! Professora, eu vou te perguntar agora, o que vocês ensinam lá? Conta pra gente um pouquinho. Então, são 8 aulas, cada uma de 1h30, uma vez por semana. O que a gente ensina? A gente começa falando muito, normalmente a gente chama os pais na primeira aula, fala sobre essa questão de segurança que vai acontecer no curso, depois a gente fala um pouco sobre o enredo de criar assim como vocês devem ter aqui também, né? Ou seja, como é que você vai criar a sua pauta, o que você vai falar, qual que vai ser a sua apresentação, entender qual que é o teu público, como é que isso vai afetar. A gente fala um pouco sobre os youtubers e depois tem uma longa parte do curso que é sobre edição de áudio, como você grava o seu áudio, como você grava o seu vídeo, como é que tem que ser a iluminação, o local de som, etc. E depois como é que ela estrutura tudo isso, põe tudo isso junto, joga efeitos, cria tudo isso e no final como é que monta um canal e coloca esse canal no ar. Pena que é só até quantos anos? Não tem limite. Os adultos podem ir também? Bom, acho bem legal. Porque eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? Tem. Porque eu acho que algumas dicas são importantes. Eu sei que tem gente que deu certo por acaso.
Mas é gente de muito, que começou há muitos anos. Agora, as pessoas que dão certo, pode ter certeza, elas têm um roteiro. Não imagina que aquilo que eles fazem é totalmente natural, porque não é, né, professor? Não é. Tem que ser bem estruturado, tem que ser montado. E eles têm que saber que a parte mais difícil com as crianças é que eles venham a entender o que eles querem do canal. Porque a gente trabalha muito isso e às vezes nessa idade eles querem fazer um canal, mas eles não têm uma visão muito clara. Pra que você quer um canal, Exato, né? Por que você quer um canal? Se vai monetarizar é que fala, né? Ou não. Monetarizar isso. Se vai monetarizar ou não, se os pais vão querer que ganhe um valor por acesso ou não, isso também tem que ser conversado com os pais, né? Isso é O bem que vocês importante. escolheram pro canal dela? Na verdade, é um jogo. Ela joga e fica narrando o que ela tá fazendo. Ensinando como é que passa de tela e tudo mais, né? Exatamente. Como monta as coisinhas e, enfim, ela adora, né? A maioria tem interesse por jogos mesmo nessa faixa etária? Tem, boa parte deles fazem isso se chama gameplay. Então, elas, na verdade, têm esse interesse de contar como é que eles conseguem passar pelos jogos, darem dicas, sugerir o que fazer. E também, muitos deles também criam seus próprios jogos e estruturas de jogos que eles querem compartilhar. Ai, gente, é impressionante. O que essa juventude já não faz hoje, né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois como pai, para a gente caminhar para o fim do nosso bate-papo. Aconteceu algo comigo no fim de semana e isso está gritando aqui, ó. Eu estava num laboratório, né? Eu ia fazer alguns exames. E eu estava ali, tinha um menino do meu lado, eu e meu marido. Meu marido estava em pé. E o menino no celular. Aí o pai do menino veio e chamou o menino 5 vezes. Falou o nome. Fulano, você viu seu irmão? Fulano, você viu seu irmão? Ele chamou 5 vezes. Na quinta o menino fez assim, Ele não levantou o olho para olhar para o pai. Jogo no último volume, eu ainda olhei pro meu marido e falei, se ele não abaixar, eu vou abaixar aqui por ele esse volume agora. Me chamou a atenção a falta de respeito e o fato do pai não fazer nada, porque se fosse meu, não sei, né, quando tiver filhos o que será, né, mas assim, se fosse meu filho eu ia falar, estou falando com você, olha pra mim, eu sei que o pai estava ali distraindo o filho num momento complicado, devia estar em jejum, mas assim, eu pergunto o que vai ser o futuro dessas gerações. Eu acho que quando você leva o seu filho, de repente, para uma escola, você chama os pais para conversar isso junto, é uma maneira de tentar amenizar o que já está aí, não é, professor? É uma maneira de normalmente botar todo mundo junto e também de deixar claros quais são os papéis de cada um, que é uma coisa importante, ou seja, que os pais entendam que eles têm que ser pais, entender qual é o papel da escola. E se deixar eles ficam no joguinho mesmo, né? Ficam na deles lá e mesmo quando a gente está tentando ensinar para eles, às vezes é um pouco trabalhoso nesse sentido, porque eles têm muito estímulo de todo lugar e fica difícil às vezes você falar, não, agora vamos trabalhar isso aqui. Né? Mesma coisa, né, Adriana? Mesma coisa. Por isso que agora eu estipulei, só de fim de semana. Porque você fala, você conversa, vem almoçar e nada. Não. Então você estipulou, ela pode mexer no fim de semana. Só fim de semana agora. Perfeito. Gostei de Duda, não sei se você gostou muito, mas eu falei com toda a razão, é melhor pra você, um dia você vai saber disso, tá? Gente, muito obrigada, viu, Eu que Duda? agradeço. Obrigada, Adriana. Obrigado. Foi um prazer recebê-los aqui. Quem quiser entrar em contato com a escola, www.supergeeks.com.br www.supergeeks.com.br Telefone 0 operadora 11 4949 4418. Mais uma vez, obrigada e uma ótima tarde, Obrigada. viu, gente?